Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer aqui um vídeo diferente, né? Estamos aqui na sede da Alerplan e eu vou responder algumas perguntas então, né, que o pessoal deixou aqui. Algumas perguntas são: quais as obrigações financeiras eu tenho no Mercado Livre de Energia? Bom, então funciona assim, né? Depende de como você está no Mercado Livre de Energia, né? Se você é um associado da Câmara de Comercialização, o que vai acontecer é que você vai ter no mínimo 5 obrigações financeiras, né? Você vai ter o seu fornecimento de energia, ou seja, o contrato com aquele que vendeu a energia para você. Você vai ter também a fatura da distribuidora, né? Então são duas obrigações financeiras que praticamente todo mundo conhece, né? Porém as outras três talvez sejam novidades, né? Quando você está no Mercado Livre de Energia, você, na forma de um associado, né, como um consumidor livre, especial, ou como um comercializador, como um gerador, você precisa pagar uma contribuição associativa, né? Então, existe essa obrigação financeira, então, que é o que mantém a Câmara de Comercialização, né? Você também tem algumas responsabilidades como encargos setoriais, e são bem específicos, porque são proporcionais ao montante, né, comercializado, né? Então, se você comprou um volume de energia ou você vendeu um volume de energia, você vai então pagar alguns encargos setoriais relativos, né? Então depende muito de como foi essa movimentação, né? E você também tem a conta com o banco, né? Você tem seus compromissos financeiros com o banco, então basicamente são 5 então custos, né, que você tem, fechando o último com o gestor, né? Então, caso você não tenha uma empresa que faça a gestão, né, você vai ter custos internos, então, porque você vai precisar colocar alguém para fazer as operações de mercado, né? Ou seja, registros, validações, né? Então, são pelo menos 5, né, contas, vamos dizer assim, né? Então, revisando todas, né, temos então a comercialização da energia, né, com o fornecedor, depois a distribuidora, né, depois você tem a contribuição associativa com a Câmara de Comercialização, depois as liquidações junto ao banco, né, os encargos setoriais, por exemplo, e mais o gestor, né? Se dividirmos, né, os encargos, tarifas, poderíamos até colocar mais contas, né? E claro, você pode ter mais que um contrato, né? Você pode então ter vários fornecedores de energia, logo você pode ter mais obrigações financeiras, né? E também temos que ter cuidado porque, dependendo, né, da forma como você opera, se você descumprir uma regra ou um procedimento, você pode pagar uma penalidade, né, em função do descumprimento. Então, isso entram também nas obrigações financeiras, por isso que é importante, né, quem está no mercado livre de energia ter uma pessoa ou uma empresa fazendo a gestão dos ativos, né, que são as unidades de geração ou consumo, né, carga e gerador, né? Bom, outra pergunta aqui, né, que o pessoal faz bastante é qual a diferença entre um comercializador varejista e um não varejista. Então, eu até expliquei, né, em outros vídeos, né, o que significa ser um varejista, né? Mas simplificando um pouco a resposta aqui, né, para não ficar tão longo, né, quando você decide ser um comercializador de energia, você precisa passar pelo processo de adesão para a Câmara de Comercialização para se tornar um associado, né? E em seguida você vai solicitar uma autorização para a comercialização da energia, né? Então você, passando pelo procedimento, você vai receber uma outorga, né, de autorização. Então são etapas que combinam juntas, né? Etapas com a Câmara de Comercialização e com a ANEEL, né? Então você tem ali algumas obrigações, né? E você se torna então um comercializador. Agora, se você quer ser um varejista, você precisa solicitar uma habilitação, ou seja, o varejista não é outro tipo de comercializador. Ele é uma habilitação que tanto o comercializador como o gerador podem receber. Então, se você tem uma usina de geração e você deseja fazer a representação direta de clientes consumidores, por exemplo, você também pode solicitar uma habilitação varejista.
seguir os procedimentos, né, na Câmara de Comercialização, né? Então, basicamente essa é a diferença, né? Ou seja, ambos são comercializadores, mas no caso do varejista você tem uma habilitação, que é como se fosse um upgrade, né? Então isso te permite então uma representação e você vai representar o cliente então na Câmara de Comercialização de Energia, né? Outra pergunta aqui que deixaram, né, é a seguinte: um gerador que está na geração distribuída, ele pode migrar para o mercado livre de energia? Então, não é bem uma migração, né? Porque a palavra migração, ela é mais para simplificar, né? Uma expressão um pouco genérica, né? O que acontece é que existe um processo de adesão para quem quer se tornar um associado da Câmara de Comercialização, né? Porém, o gerador, ele não passa exatamente por um processo de adesão, né? Ele tem etapas um pouco mais específicas. Então, por exemplo, se a usina é menor ou maior que 5 MW, né? Se ela for menor, você vai precisar cumprir as etapas de registro da usina. Então, você primeiro vai implantar a usina, seguindo os procedimentos da distribuidora de energia, e depois, ao final do processo, você tem uma etapa que é o registro da usina na ANEEL, né? Que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? A agência reguladora do setor elétrico, então. O que acontece então? O gerador, ele por característica intrínseca, né? Se você é um gerador no mercado livre de energia, você pode comercializar a energia. Então você precisa também respeitar as regras e procedimentos de comercialização, ou seja, você se torna um associado da Câmara de Comercialização, mesmo que você opte por representação. O gerador, ele é um caso excepcional, onde no caso de representação, ele ainda assim continua sendo um associado da Câmara de Comercialização, tá? Isso é previsto, né, no procedimento de comercialização 1.6, né? Então, resumindo a resposta, né, sim, você pode colocar o seu gerador que hoje está em geração distribuída, passando por um processo de registro ou solicitação de outorga, né? No caso, para usinas maiores que 5 MW, né, você pode, então, estar no mercado livre de energia. Porém, você não pode estar nos dois setores ao mesmo tempo. Então, este gerador, ele vai ter um CNPJ, ele vai ser um empreendimento de geração, você vai precisar emitir, então, notas fiscais, né, sobre a comercialização da energia, né? Então, o gerador no mercado livre de energia, ele não pode participar do sistema de compensação da micro e mini geração. Então, você, em teoria, precisaria escolher, né, se faz sentido continuar na micro e mini geração distribuída ou se você, então, adere, né, se torna um associado da Câmara na categoria de gerador, passa pelos processos de registro ou outorga, depende do tamanho do gerador, né? Bom, aqui foram as perguntas principais que eu separei, né? Então, caso queiram, né, colocar algumas outras perguntas, podem deixar no grupo do Telegram, podem me enviar diretamente também. Os contatos de Telegram e WhatsApp estão, né, no site da Lerplan, né? Então, basta então visitar o site, clicar então em contato e ali você tem então todas as formas, né, de entrar em contato comigo. E é isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Então acabou sobrando um tempinho aqui dentro da semana, né? E falar um pouquinho também sobre a Lerplan, né? A nossa sede fica em Porto Alegre, mas como vocês devem ter reparado no cenário, né? Eu trabalho muito mais de casa, né? Então eu também tenho um escritório na minha casa e basicamente todos os encontros são hoje online, né? Então muito dificilmente, né, são encontros presenciais, né? Então, às vezes, né, estou aqui, às vezes estou então diretamente do escritório da minha casa, né? Então vocês devem estar até mais acostumados aqui no YouTube com o cenário diferente. Certo, pessoal? Então é isso. Então, um grande abraço aí, até o nosso próximo vídeo e muito obrigado, né, por se inscrever no canal